Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Marco Túlio para tentar ajudá-los aí com os probleminhas de vibrações mecânicas. Hoje a gente vai tratar de um exercício clássico em vibrações que é a equação do pêndulo e vou aproveitar esse exercício para explorar alguns conceitos importantes. Vamos lá. Então a gente tem esse pêndulo, né? Está ancorado aqui no pivô O, tem comprimento L. Aparentemente é uma barra homogênea, mas para generalizar a gente coloca como uma barra qualquer, cuja distância do CG até o ponto de giro O vale A. A barra tem massa M minúsculo e o disco ele tem massa M maiúsculo. Um detalhe, esse disco ele não está soldado, né, não está travado nessa barra. Ou seja, esse disco ele gira livremente, ele tem uma liberdade, como se tivesse um rolamento aqui, e ele tem toda a liberdade para girar nesse pivô, nessa extremidade livre da barra. Pois bem, então como é que esse sistema funciona? Ele funciona como ilustrado aí por esse GIF animado, né? Se vocês perceberem, esse disco ele não está acompanhando a rotação da barra. Por quê? Porque está livre, certo? Então isso tem algumas implicações importantes na resolução do exercício. Quais são essas considerações que devem ser empregadas aqui? Como esse disco está girando livremente na extremidade livre da barra, ele, como corpo rígido, como está colocado aqui, como corpo rígido, ele não transfere inércia para o sistema, como corpo rígido. Mas ele vai transferir, né, isso é muito importante, está pontuado aí, ele vai transferir como massa pontual. Como massa pontual ele contribui. Mas como corpo rígido não. Por quê? Simplesmente porque ele está solto aqui. Ele não está soldado, não está travado nem nada. Isso é muito importante, como a gente vai ver as implicações. Bom, então os momentos de inércia, né, dos elementos que formam o sistema em torno do ponto O. Lembrando que o momento de inércia, gente, é sempre em torno do ponto de giro. Sempre, sempre. Bom, então o do disco, a gente aplicando aqui o teorema dos eixos paralelos, ou teoremas de Steiner, é menos conhecido por esse nome, mas também você encontra por aí. Então aqui eu coloco o momento de inércia em torno de O, sempre é colocar o ponto de giro do disco em torno de O, vai ser dado pelo momento de inércia desse disco em torno do seu próprio CG. Nesse caso aqui é zero, por quê? Porque ele está livre, não está travado. E mais o termo de transferência, né, que é justamente a contribuição da massa do disco, não como corpo rígido, mas da massa dele, que é o M maiúsculo L ao quadrado. De forma que o momento de inércia em torno do ponto O do disco é M maiúsculo L ao quadrado. Bom, então e da barra? Da barra, como eu disse, não é uma barra homogênea, apesar do desenho estar, mas eu generalizei, vai ser, da mesma forma, aplicando o teorema dos eixos paralelos, vai ser o momento de inércia dessa barra em torno de seu CG, mais o produto da massa pela distância que separa o centro de giro até o centro de gravidade ao quadrado, como está aqui. Então a fórmula é essa aí mesmo. De forma que a inércia total do meu sistema em torno do ponto O, sempre em torno do ponto de giro, gente, reforço, vai ser a soma dessas duas inércias. Bom, como a gente está utilizando aqui a mecânica newtoniana, é inevitável que nós lancemos mão do diagrama de corpo livre, é inevitável. Então aqui eu assumi que a foto que eu tirei para esse movimento, o sistema ele gira para o sentido anti-horário, como está aqui. Então eu destaquei aqui o disco da barra e do pivô. Então temos aqui a variável angular, deslocamento angular θ, a força-peso do disco, no caso, a força-peso da barra, sempre atuando em seus respectivos CGs, uma reação de apoio que eu chamei de T, mas poderia ter sido chamada de qualquer outra coisa, que ela vai ser decomposta, né, em torno do ponto O. Tem as reações na barra, no caso a barra está sendo tracionada aí. E temos aqui os deslocamentos notáveis, né, que são os deslocamentos dos CGs. No caso do CG da barra, como a gente está assumindo deslocamentos pequenos, vai ser simplesmente A θ. Porque se fosse um deslocamento grande, seria A seno de θ, que é justamente o cateto oposto ao ângulo considerado. Bom, então aqui é outra força que está sempre em pares de ação e reação. E aqui o deslocamento do ponto notável, que é o CG do disco, que vai ser o L maiúsculo vezes θ. Pela mesma razão, L θ somente, não L é seno de θ.
porque os deslocamentos são pequenos. Lembrando, para a gente considerar deslocamentos pequenos de forma que nos permite linearizar, abaixo de 5 graus. Tá? Essa informação é importante. Bom, então aplicando a segunda lei de Newton, eu coloco aqui sempre, eu recomendo esse estabelecimento aqui, ó, SAH, é Sistema Anti-Horário Positivo, que foi o que eu adotei aqui. Ou seja, tudo que concordar com esse sentido anti-horário vai ser positivo. Então vai ser o somatório dos momentos em torno de O, que é igual ao momento de inércia em torno de O, isso do sistema, viu gente? Como está aqui, ó, já está calculado aqui, do sistema, vezes a aceleração angular do sistema. Então se a gente coloca aqui, ó, o momento devido ao disco, né, vai ser negativo por quê? Porque ele vai contrariar essa referência estabelecida. Vai ser a força, mg, vezes o braço de alavanca, no caso, vai ser Lθ. Lembrando, gente, que braço de alavanca é a distância que separa a linha de ação da força com a linha de ação que passa pelo ponto de giro. Ou seja, aqui, ó, Lθ, ó, a linha de ação da força, linha de ação, né, que está alinhado com o ponto de giro. Então, esse é o braço de alavanca. Negativo, da mesma forma aqui, analogamente, com a barra. Vai ser M minúsculo G A θ. Está aqui o bracinho de alavanca. Que é igual, como não tem mais nenhuma outra força, não tem força dissipativa, a força restauradora, que é a própria força peso, que é igual ao momento de inércia total vezes a aceleração angular. A gente fazendo a distribuição e agrupamento de termos comuns, a gente finaliza aqui a equação do movimento, certo? Tá aqui a equação do movimento. A equação sempre, né, gente? É uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária de segunda ordem, homogênea. Do segundo membro é nulo. Aqui eu poderia ter parado aqui o exercício, mas classicamente a gente faz uma normalização em cima do termo de inércia. O que é o termo de inércia? É justamente a massa equivalente. Tudo que acompanha a aceleração angular, ou a aceleração, porque pode ser um problema de translação, tudo que acompanha a gente chama de massa equivalente. Então a gente divide tudo por essa massa equivalente e fica dessa forma. Por que é bacana fazer isso aqui? Porque esse termo que acompanha o deslocamento, no caso do deslocamento angular, é tão somente ômega n ao quadrado, ou seja, a nossa frequência natural ao quadrado. Eu poderia parar aqui e deixar indicado, né? Mas aqui, continuando, só eu substituir essas inércias aqui nesse J0. E fazendo isso, né, na forma mais completinha, eu tenho aqui a minha equação do movimento, para esse caso aí, com essa cara. Onde, né, a frequência natural é isso que eu acabei de falar. É tudo isso que acompanha o deslocamento. Então está aqui estabelecida a expressão que nos permite calcular a frequência natural para esse sistema. Esse sisteminha aqui, apesar da simplicidade, gente, ele é muito importante porque eu estou resolvendo agora esse probleminha com disco livre. Eu vou resolver posteriormente o mesmo problema, com as mesmas propriedades, porém o disco vai estar soldado. E vai ter uma diferença importante aqui na expressão da frequência natural, né, da equação do movimento e, por consequência, na expressão da frequência natural. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha sido útil a gente explorar esses conceitos que são importantes. E até o próximo exercício. Espero que aproveitem esse material. Muito obrigado. Até a próxima.